à tarde. Quando eu reduzir muito tempo, minha produção vai ficar hiperfocada. E aí eu vou conseguir, em pouquíssimo tempo, fazer aquilo ali acontecer. A meta é o sonho no papel. Legal. Quando eu falo de objetivo, eu posso estar falando de alguma coisa pontual, um pouco mais aberta. Porque você traçou as metas, mas na hora de fazer o plano de ação, você fez um plano de ação que não atende a sua realidade, que não atende a maneira como você se comporta. Os pais que têm medo, e isso eu vejo exemplo mesmo na cadeira, transferir esse medo para a criança. Quando a gente começa a humanizar, você já vira a imagem e mostra para o paciente. Você já começou a humanizar, porque você colocou ele para participar do bate-papo contigo. Perfeito. Princípio é aquilo que você escolhe. E princípio é inegociável. Valor, você não escolhe. Valor pessoal, ele escolhe você. Ele é emocional 100%. Fala, doutores! Virei Dentista no ar. Mais uma gravação de podcast para vocês. Esse vai ser o último podcast de 2024. Então, nada melhor do que o último podcast a gente falar de quê? Planejamentos e metas do próximo ano e planejamentos e metas para sua vida. Hoje eu trouxe uma convidada especial. Essa convidada, ela é jornalista, especialista em neurociência e comportamento humano. Tem pessoa melhor para falar do que isso? Tá com a gente minha amiga Paula Barcelos. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada, Walter. É um prazer estar aqui. Depois de tanto tempo que a gente marcou, né? Se você contar para eles, gente, se vocês querem saber sobre planejamento, esse é o homem. Essa é a pessoa. De planejamento ele entende. Paula tá falando isso porque a gente marcou, segundo ela, depois eu vou ver na minha agenda, a gente marcou abril, né? Abril para dezembro, abril, maio, tudo. A gente já preparou a agenda do ano, planejamento, né? Pra gente estar aqui e exatamente pensando em 2025 de vocês. Então, Paula, vamos lá. Pra gente começar o papo, já que a gente já falou sobre metas, o que você tem a dizer? Como que a gente poderia traçar nossas metas de 2025? Existe alguma fórmula mágica? Como que geralmente você faz para traçar suas metas? Ou você orienta os seus clientes? Vamos lá. Eu sou coaching de formação, eu tenho formação em coaching, master coaching, e quando a gente começa a trabalhar sob a luz do coaching, né, muitas pessoas não entendem muito bem o que é isso, tem alguma aversão à profissão ou à prática, e o coach nada mais é do que uma pessoa que te ajuda a identificar onde você está, quais são os seus resultados atuais, te ajuda a entender aonde você quer chegar, qual é a sua visão para o futuro, e a traçar um plano de ação para você chegar lá. Nada mais é do que um profissional que te ajuda a traçar e alcançar suas metas. Isso é coaching. Para ficar bem claro, para que a gente possa entender, né, o trabalho desse profissional, o trabalho dessa pessoa. Então, quando eu comecei a estudar sobre coaching, eu entendi que existe sim uma fórmula mágica para traçar e alcançar as metas. Essa fórmula mágica se chama SMART. Você já ouviu falar em meta SMART? Sim. Meta SMART é bem útil pro dia a dia. É maravilhoso. Não só pro dia a dia, como pro planejamento, se for anual, pro planejamento anual, se for pro planejamento trimestral, mensal, ou para qualquer meta que você deseje alcançar. A meta SMART, ou a fórmula mágica SMART, te ajuda a alcançar aquilo que você quer. Primeira coisa que a gente precisa entender é que existe uma diferença entre sonho, meta e objetivo. Já ouviu falar disso? Sim. Pode falar. Às vezes a pessoa sonha, só que ela não tira o sonho do papel, né? Ela fica só no mundo da ilusão. E nada mais é do que a gente alcançar o objetivo do que você pegar o sonho e colocar no papel para executar ele. Eu falei alguma besteira? Não, Pode não falou besteira, tá? não. Não falou besteira nenhuma, não. Ah. Mas é que vai além disso, Walter. Por exemplo, o sonho, ele não tem tamanho. Ele não tem data. Ele não tem nenhum impedimento. Sonho é sonho. Você pode sonhar qualquer coisa. O sonho, ele é ilimitado. Sonhar Vamos grande, sonhar assim, pequeno é o mesmo preço, né? É o mesmo preço, né? Então, o sonho, ele é ilimitado. O sonho, ele não leva em consideração nenhum tipo de indicador, vamos colocar assim, tá? Quando a gente está falando de metas e objetivos, a gente começa a levar em consideração indicadores. A meta é o sonho no papel. Legal. Quando eu falo de objetivo, eu posso estar falando de alguma coisa pontual, um pouco mais aberta. O objetivo é um objetivo mais aberto. Eu tenho o objetivo de montar meu consultório.
Sim. Eu tenho o objetivo de me formar, né, cirurgião dentista e fazer uma especialização em endodontia, por exemplo. Isso é um objetivo. Ainda não é uma meta. Quando eu falo em meta, e quando eu falo em meta SMART, essa fórmula mágica me traz já um caminho a ser percorrido. Ela já me traz clareza daquilo que eu quero. E ela faz com que essa meta ela seja, primeiro, específica, que é o S de SMART, que é o Specific em inglês. Gente, meu inglês é horrível, tá? Então, assim, não leve em consideração, não. A gente está falando de específica. E aí eu vou explicar tudo o que quer dizer o SMART e depois a gente faz um exemplo com um consultório de dentista, por exemplo. Legal. Né? A gente joga pro papel para ficar visual, né? A gente joga e aí a gente explica como que isso acontece. O S é de específico. Quando eu falo em M, eu falo de mensurável. Então, essa meta, ela precisa ser específica para ser meta. O sonho, ele não tem tamanho, lembra? Não tem tamanho, não tem indicador, não tem medidor. O objetivo é uma coisa mais aberta e pontual. Quando eu começo a transformar sonho e objetivo em meta, eu estou falando em algo que precisa ser específico, em algo que precisa ser mensurável. Quando eu falo do A, que é o SMART, eu estou falando de atingível. Sim. Ela precisa ser atingível, ela precisa ser realizável. Se não vira meta em Marte, né? Se não vira, continua sendo sonho, porque eu não sei se eu vou conseguir atingir. Quando eu falo no R do SMART, eu tô falando de relevante. E esse é o maior segredo da fórmula mágica, porque esse é o combustível. E quando eu falo de T, eu falo de tempo. Então, essa meta ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e ela precisa ter um tempo para acontecer. Sim. E aí, o que a gente tem, né, de mais importante no SMART? O relevante. Tem que fazer sentido para você. Tem que fazer sentido, mas não é só sentido. Esse porquê, ele tem que ser um porquê que seja, de fato, algo que te impulsione. Ele precisa ser um combustível. E eu vou chegar lá. Legal. Vamos supor que você está fazendo as metas do seu consultório. Sim. E você, não vou falar você porque você tem um consultório com mais cadeiras, mas um cirurgião dentista recém-formado, né? E aí cirurgião dentista não, vamos colocar que ele é um ortodontista. Ortodontista, tá certo. Ortodontista. E aí ele montou o consultório dele, ele tem uma cadeira e só ele atende. E aí ele definiu o horário de atendimento dele. Sim. O horário de atendimento dele é de 8 ao meio-dia. E aí ele decidiu que esse ano, que é o ano que ele vai botar dinheiro no bolso, ele vai tirar só 1 hora de almoço e vai atender de 1 às 6 da tarde. Vai sair de lá, né? Só a capa do Batman. Não vai parar, né? Mas ele vai atender de 8 ao meio-dia e de 1 às 6. E vamos supor que ele tenha colocado slots de agenda de 30 minutos. Porque ele é ortodontista e ele vai fazer... E ele pensou no tempo de manutenção. Que vai ali entre 15 minutos, 30 minutos, que entra o paciente, sai o paciente, coloca, não é? Mais ou menos uns 30 minutos. Eu acredito que 15 minutos manutenção, 30 minutos ou 1 hora instalação. Entre 15 e 30 minutos, porque um paciente entra, dá uma limpadinha, o paciente sai. Aí meia hora é um tempo bom. Vamos colocar meia hora no slot de agenda, né? E aí ele consegue atender aí 18 pacientes num dia, certo? Aí vamos calcular. Vamos lá. Se a gente tem 9 horas de atendimento, meia hora para cada um, 18 pacientes. Perfeito, isso aí. Se a gente tem 18 pacientes no dia, numa semana de 5 dias, a gente consegue atender 90. Ai, meu Deus. Matemática aqui não é meu forte, mas vamos lá. Vera, 18 vezes quanto? 5 dias ou 6 dias? 5 dias. Então 90, certinho. 90 acabou pacientes. De matemática. E se a gente fizer aí 4 semanas, a gente tem 360 atendimentos, certo? Isso, 360 atendimentos. Quanto custa em média uma manutenção? Varia demais. Depende entre uma clínica popular e uma clínica high ticket. Ele é recém-formado, ele é ortodontista, ele montou a clínica dele, é uma clínica... Vamos colocar em uns 120, 150? 150? É. Então, 150 vezes 360. Uma clínica popular sairia mais barato, então vamos colocar variável. E tem clínicas também, 54. 54 mil por mês. Isso. Vezes 12. 648 mil. Adianta ele colocar que ele quer faturar 1 milhão por ano? Nesse ticket formato. não. Nesse ticket ele não vai bater.
E ainda tem um detalhe. Você considerou que ninguém vai faltar. Que ninguém vai faltar. Porque aí e eu considerei tem... o ticket mais baixo, que é o da manutenção, porém a instalação ele não cobra, não é verdade? A maioria. Isso varia de dentista em dentista, mas a maioria Mas você entende que ele está começando agora? Sim. E aí a gente colocou um ticket. Mas se a gente colocar um ticket, veja bem, de 200... Vamos lá. O cálculo final deu 360 vezes... Vamos lá, peraí. 360 vezes 200. 72 mil. Vezes 12. E aí ele não tira férias, não tira nada, tá, gente? Ó, trabalho sem parar. 864 mil. Faz sentido ele colocar o faturamento de 1 milhão? Não vai bater novamente. A não ser que ele agregue algum outro produto, algum outro serviço. Mas mas a gente está fazendo um cálculo por baixo, tá? Sim, eu entendi. Mas é ilustrativo. Claro que ele não vai atender só isso. Ele vai atender outras. Aí tem limpeza, tem clareamento, tem outros tipos de serviço odontológico. Serviço odontológico, mas tem outros tipos. Mas ele pode fazer o bracket tradicional, ele pode fazer o alinhador, ele pode fazer, né? Sim. Ele pode oferecer uma gama de serviços na ortodontia. Tem aqueles aparelhos que são ortopédicos, não é isso? Tem agora o Invisalign, que é o alinhador invisível. São os alinhadores. Então, tem uma gama de produtos que ele pode oferecer. Mas se ele fizesse só o mais baixo, né, sem faltar ninguém, sim, trabalhando sem tirar férias, não pode ficar doente, não pode fazer nada, não pode passear na sexta-feira, não pode nada. Sim. Não pode almoçar nem um dia 2 horas. E aí ele não faturaria 1 milhão. Ele teria que mudar a estratégia. Mas por que é importante ele fazer esse cálculo? Para ele entender que desse jeito ele não fatura 1 milhão. Então ele tem como mensurar e ele tem como ser específico. Tudo bem, eu não posso faturar 1 milhão, mas eu posso faturar 500 mil só com manutenção. Então, só com manutenção, eu vou faturar 500 mil no ano. E aí, eu não tô falando de... Por exemplo, essa meta, ela é uma meta de faturamento, tá? Ela não é uma meta de lucro. Sim. Quer falar da diferença? É importante. Gente, isso é tão importante. Não, é muito comum o pessoal... Isso já teve, inclusive, aluno meu me perguntando, porque eles falam, eu quero faturar... Exatamente isso. Quero faturar 500 mil, quero faturar 1 milhão. Só que na cabeça deles, o faturamento é igual a lucro. Enquanto você não entra no jogo... Porque quando você tá no jogo, você sabe. Sim. Mas nesse meio tempo, o faturamento não é lucro. E aí que entra todas as despesas, entra todo o custo operacional, tudo, para você ver quanto que sobra na última linha. Exato. E se você tá sozinho e você é o eu presa, você até consegue mensurar. Mas agora, se você tem uma equipe com você, sim, nem que seja uma cadeira a mais, claro, você tem que mensurar todo o custo. E às vezes, isso sobra 20%, 30%, 40%. Exatamente. Entendeu? Eu tô falando de imagens boas, tá? Sim. A nível de clínica, tô falando de imagens boas. Então, isso é um erro muito comum. Isso você também passa por esse tipo de erro que o pessoal... Também passo, e as pessoas querem... E aí, isso é muito importante também, você saber exatamente o que você quer. Por isso que o específico, além do valor específico, ele também precisa entender que se ele quer faturamento ou se ele quer lucro. Sim. Né? Nesse caso, a gente está falando de faturamento porque a gente está fazendo um cálculo básico. Então, eu já sei que eu consigo atingir 500 mil. Então, eu posso falar, especificamente, eu quero... Então, 500 mil de faturamento com manutenção. Legal. Isso eu já sei que eu consigo atingir. Inclusive com valor de R$150. Olha, vamos fazer um cálculo aqui rapidinho. 500 mil dividido por 150. Isso. A gente está falando de 3.333 manutenções. Aí você vai dividir por 12. Dividir por 12. A gente vai fazer o cálculo inverso. Então dá 277 manutenções. Dividido por 4. Dá 69 manutenções. Dividido por 5... 13 manutenções por dia. Por dia. A gente tinha falado inicialmente de 18. 18, mas para faturar, pra gente entender. E aí agora ele tem tempo para fazer outras coisas. 13 dividido por 18, a gente está falando de 72%, uma margem extremamente saudável. Então, porque 30% assim, estatisticamente é uma porcentagem que a gente já espera de falta. E ele tem, mas ele tem de qualquer maneira tempo para fazer outras coisas na vida dele, tanto para fazer outras coisas na vida pessoal, quanto para oferecer outros serviços. Mas isso agora, nesse momento, é irrelevante. Então, olha só, eu já tenho a meta específica. Eu quero faturar 500 mil. No final do ano, eu quero ter faturado 500 mil reais, né? Com manutenções a 150 reais. É isso. Né? E ela é mensurável, porque eu fiz a quantidade que eu precisava fazer. Você consegue saber a meta. Eu atendi tantas pessoas. Por exemplo, em janeiro eu atendi... 12 pessoas por dia. Então, eu já sei que eu vou ter que ganhar esse valor, eu vou ter que ganhar esse cliente em outros meses para eu compensar
Janeiro, porque às vezes eu posso atender um mês mais, um mês menos, janeiro é mês de férias. Quando eu tenho o indicador, eu consigo entender se funcionou ou não. E aí, eu entro pro atingível. É atingível? Eu já entendi que é atingível. Sim. O valor de 500 mil é atingível. Então, eu cumpri o S, cumpri o M, cumpri o A, certo? Uhum. Aí eu venho pra relevância. Por que eu quero faturar 500 mil? Qual é o sentido que faz isso pra você, né? É só porque eu gosto de dinheiro? Todo mundo gosta de dinheiro, mas você gosta de dinheiro pra quê? Qual que é o próximo passo, né? Pra que você quer esse dinheiro? Porque o dinheiro, ele é esperto demais pra ser escravo de quem faz tudo por ele. É isso, eu não sei se encaixa na tua linha de raciocínio, mas tem a frase que é: se você trabalha muito, você não tem tempo pra ganhar dinheiro. Não tem. Eu não sei se isso faz sentido no que Não você tem, tá querendo, no recado que você tá querendo passar. Faz sentido. Não é só isso, mas quando essa pessoa trabalha 9 horas por dia, pensando só nesse dinheiro, será que ele vem pra mão dela? Mas não é nem isso. Pra que ele quer esse dinheiro? Qual é a finalidade desse dinheiro? Não só a finalidade, mas qual é o motivador dele faturar 500 mil por mês? É porque todo mundo tá dizendo, 500 mil por ano, 500 mil por mês já tá declarado na vida de vocês, mas 500 mil por ano inicialmente. É porque todo mundo diz que é possível? É porque o colega dele faturou? É porque, qual é o combustível para ele faturar esses 500 mil? Sim. É porque ele tá querendo dar uma vida melhor pro bebê dele que nasceu esse ano? É porque ele quer trocar o carro? O que motiva, né? É porque ele quer viajar? É porque ele quer esfregar na cara de alguém que ele consegue? Porque assim, e aqui sem julgamento do motivo, Walter. Uhum. Se é pra esfregar na cara de alguém, na cara da sociedade, na cara do marido, na cara da mulher, na cara do pai, não importa, na cara dos colegas de turma que riam dele, não importa. O motivo tem que ser suficientemente bom pra você. Às vezes porque nem faz sentido pra mim, energia, né? porque isso vai te dar combustível. É. Então, quando a gente fala de uma meta relevante, por que essa meta é relevante pra você? O que você ganha de verdade com isso? É prestígio? É vingança? É você poder dar uma vida melhor para seus filhos? É você poder olhar a sua esposa e dizer para ela, eu vou te levar para jantar num restaurante maravilhoso e... Não importa. O motivo tem que ser importante para você, não é para mim. Sim, legal. Mas se você não tiver um motivo que te arraste em direção a essa meta, você vai deixar essa meta para trás. Não, e uma coisa que eu também não sei se encaixa, mas vou trazer aqui pro papo porque eu acho que é legal. Pô, minha esposa é muito minha parceira na clínica, né? E a gente trabalha junto. É uma parceria até similar a você, Leandro, que se completa. E aí a gente colocou uma meta que não era necessariamente só dinheiro, que a gente falou, ó, se a gente alcançar um resultado X, a gente pega isso, ó, o nível, é uma bobeira, uma coisa simples. Mas a gente pega um final de semana, a gente desce para São Paulo só para ir no Terraço Itália. Pra gente comemorar o nosso resultado daquele período que a gente conseguiu fazer. E isso aí deu uma impulsionada e a gente bateu. Mas o que acontece? É uma bobeira pra quem? Não, sim. Exato, mas é aquela esse coisa. momento que a gente falou, vamos nos presentear pela energia que a gente colocou. E a gente fomos na sexta e voltamos no domingo cedinho, na sexta, final da tarde, foi só pra ir lá e voltar. Você entende que às vezes você fala assim, pode parecer uma bobagem. Pode parecer uma bobagem pra mim, pode parecer uma bobagem pro Luca, pode parecer uma bobagem pra quem tá assistindo a gente. Mas pra você e pra ela não era. Era especial. Sim. Então a pessoa vai atrás. E aí a gente entra num lugar muito legal. Gente, olha, desculpa, eu abro várias caixinhas, mas depois a gente vai fechar. Prometo. Isso é muito legal para quando você tem colaborador. Às vezes a pessoa, ela não bate a meta que você dá porque ela não tem o motivador correto. Sim. Ela não tem o combustível correto para ela bater a meta. Aquela meta é importante para você, aquela meta é importante para o consultório, é importante para todo o time. Mas a pessoa, ela não tem o combustível. E o carro, quando não tem combustível, o que acontece com ele? Para. A pessoa também. A pessoa também para. Quando ela não tem o combustível correto. Quando aquela meta não é relevante. Quando aquilo não faz sentido para ela. Então, qualquer meta precisa fazer um sentido emocional para as pessoas. E aí, pegando esse gancho, que isso é interessante que você falou agora. Como que você consegue mensurar o que motivaria uma equipe?
como você motivaria uma equipe para que ela alcance o resultado que você está buscando. Porque o resultado da empresa você leva para o time, mas que passa a ser o resultado deles também. Porque tem um motivador deles, pelo que você está falando, certo? Claro. E eles vão ter a premiação e a bonificação deles em troca disso. Exato. Né? Mas como que você motivaria o time para alcançar? Tem muitas maneiras. Deixa eu só finalizar aqui o tempo Perfeito. Da meta, porque aí eu vou entrar nesse assunto, e aí esse assunto é muito legal, mas aí são muitas caixinhas que a gente vai abrir. Perfeito. E aí, você tá com a meta específica, você tá com a meta mensurável, você tá com a meta atingível, alcançável, você tá com a meta relevante, você entende por que você quer esses 500 mil, e aí a gente vai colocar o tempo. É um ano para faturar esses 500 mil? Porque a gente está falando aí de 2025, mas isso vale para a vida toda? É um ano. Então, beleza. Então, eu tenho um ano. E aí você pode quebrar essa meta em submetas, dividir em subdivisões. Então, por exemplo, eu entendo que no primeiro quarter, no primeiro trimestre, talvez eu não fature 125 mil, mas eu faturo 100 mil no primeiro quarter, eu faturo 150 no segundo, 150 no terceiro, e aí você vai quebrando essa meta, né? Por exemplo, porque às vezes a pessoa tira férias, as crianças principalmente tiram férias em janeiro e somem, e não vão fazer a manutenção. Sim. Pode acontecer. E daí em janeiro você já sabe que aquele mês é um mês mais fraquinho de manutenção. Então, você já bota para o outro mês, para março, que você sabe que elas estão de volta às aulas e aí, né, já estão a todo vapor com aquela manutenção. Parte do planejamento é a gente ver o que é o período sazonal, né? Exatamente. E aí entra a parte do tempo das metas. Uhum. Não é só para meta de faturamento, é para qualquer meta que você vai planejar na sua vida. Sim. Sabe quando a pessoa começa... E aí a gente está falando de... A gente está em dezembro de 2024 gravando esse podcast, a gente está falando de 2025. Quantas vezes você já fez metas no ano novo? Metas de ano novo? Todo mundo, todo ano é sempre a mesma história. Eu falo por mim também. E aí a gente vai chegando ali no meio do ano e a gente vai falando, ué, mas... Por que não... Quando você vê que tá meio distante, o combustível vai acabando, né? Mas não é que ele vai acabando. É que, na verdade, ele nunca existiu, porque você não tinha o motivador correto, você não tinha o combustível correto, você nunca pensou na relevância daquela meta. Porque eu vou pesar e vou emagrecer 20 quilos. Pra quê? Não, isso quando fala, vou emagrecer 20 quilos, que ainda estava específico. O problema é, eu quero emagrecer em 2025. Se eu perder 1 quilo, não, aí já era. Não, que nem você fala, eu quero... E aí é só o objetivo. Eu quero emagrecer. Ser fitness. Quero ser fitness. É só um objetivo. É só um objetivo. Mas você concorda que muita gente traça a meta assim? Exato, porque ela deixa no objetivo. Ela para no objetivo, ela não vai pra meta, ela não bota no papel. E ela não entende por que ela quer aquilo. Então ela para no meio do caminho porque ela não entende por que ela quer aquilo. Não faz sentido pra ela. Sim. Mas é porque... eu acho que eu ia gostar de ter o corpo... Mas porque eu não gosto do que eu vejo no espelho. E aí? Botou a roupa, não olha no espelho e tá tudo bem. Então, quando a pessoa não tem o motivador correto, ela vai deixando pra lá. Ela vai esquecendo, vai deixando pelo meio do caminho. Então, por isso que as metas perdem força. Primeiro porque elas não são traçadas da maneira correta. Você não senta, você não bota no papel, você não se anima com aquilo. Depois porque você não monta uma visão sobre aquilo. Você não vive aquilo na sua mente. Né? Eu vou te dar um exemplo. Meu, não vou falar exemplo de outras pessoas, não, de erros que eu já cometi no passado e vou tentando corrigir ao longo dos anos. Quando eu entendi como funciona, eu também uso a Meta Smart, eu acho ela muito legal. Mas quando eu entendi como ela funcionava, eu tracei tanta coisa. Eu fiz um catatal de meta, eu falei, eu vou executar tudo. Fiz um planejamento lindo. Mas na hora de executar era tanta coisa que aí eu não conseguia dar foco em tudo. Ficava muito, muito pulverizado, sabe? E aí acabava. Eu vou te explicar por quê também. Eu não sei se isso é algo comum ou não, mas isso aí eu errei por alguns anos até entender que eu deveria simplificar. Menos é mais. Por alguns motivos. O primeiro motivo é o tempo. A gente se empolga. Aí você vai aprender agora matemática. Nossa, vou pegar tudo que eu quero na vida e vou esmartirizar. Vou botar, vou escrever e tal. Exatamente. Beleza. Aí você bota. E aí acontece uma coisa que se chama o longo prazo te deixa procrastinar. Não entendi. Não? Traduz. Se você traçou uma meta para daqui a 7 anos,
Vai começar a fazer as tarefas do plano de ação agora? Ah, não. Não vai. E aí você vai deixando pra lá. Existe uma lei chamada Lei de Parkinson. Você conhece? Não. Eu não sei. Você vai concluir, né? O teu raciocínio. Peço até desculpa ter interrompido, mas a Lei de Parkinson é assim. Por exemplo, eu tenho que limpar o meu quarto. Só que eu tenho que limpar o meu quarto, hoje é terça que a gente tá gravando. Eu tenho que limpar até sábado que eu vou receber visita. O que eu vou fazer? Na sexta, à tarde, eu vou correr e fazer tudo e eu conseguiria dar conta. Agora, eu preciso limpar o meu quarto. E eu tenho que limpar o meu quarto para amanhã ou para hoje à tarde. Quando eu reduzir muito tempo, minha produção vai ficar hiperfocada. E aí eu vou conseguir, em pouquíssimo tempo, fazer aquilo ali acontecer. Basicamente isso. Então, o que acontece? A gente prioriza, né? Quando a gente está traçando metas de curtíssimo e curto prazo. Uhum. Curtíssimo prazo é de hoje até 8 meses, mais ou menos. Uhum. Curto prazo é de hoje até 2, 3 anos no máximo. Ah, legal. Curto prazo? É. Olha, curto prazo pra mim era 3 meses. Não, 2 meses. Curtíssimo prazo é de hoje a 8 meses. Entendi. Curto prazo, de 2 a 3 anos. Médio prazo, de 3 a 4, 5 anos. Longo prazo, de 4 a 7 e longuíssimo de 7 para frente. Entendi. Se você quer comprar uma casa própria daqui a 20 anos, você acha mesmo que você vai ter combustível para fazer isso? Agora, né? Não vai, você vai deixando para frente. Então, por que as pessoas traçam meta para no máximo 1 ano? Porque é curtíssimo prazo. É mais fácil visualizar, né? É muito mais fácil você visualizar e é mais fácil você colocar o plano de ação para girar. Muitas vezes as pessoas fazem aquele plano de ação 5W2H. E aí você quer botar todas as tarefas, todos os porquês, todos os comos. E aquilo te deixa completamente devastado quando você tem um perfil que nem o meu, por exemplo. Uhum. Eu odeio rotina. Eu odeio planilha. Eu detesto planejar. Eu gosto das coisas acontecendo. Deixa a vida me levar? Não é deixa a vida me levar. Porque existe uma meta traçada. Sim. Mas eu gosto das surpresas da vida. Já você não. Você gosta de previsibilidade, você gosta de segurança. Verdade. Então o 5W2H te atende muito bem. A mim Mas não. nem sempre atende a minha equipe. A minha atende checklist. Checklist com prioridades. E aí que a gente entra naquela pergunta que você fez. Da Então, equipe, né? muitas vezes as metas não vão para frente, por quê? Porque você traçou as metas, mas na hora de fazer o plano de ação, você fez um plano de ação que não atende à sua realidade, que não atende à maneira como você se comporta, que não atende a como você gosta de fazer as suas escolhas. Não, mas peraí. Isso você tá falando é quando eu tracei muitas metas para um ano? Muitas metas para um ano, Sim. quando você traçou o plano de ação errado e quando você traçou metas para muito tempo para frente. Sim. Eu comecei a bater de maneira recorrente minhas metas, e eu não falo só da clínica, eu falo de vida mesmo, sabe? Porque tem meta pessoal, Sim, meta claro. profissional, tudo. Quando eu reduzi. Foi simples isso. E Isso é parece importante. chega a ser idiota de tão simples. Eu reduzi e eu consegui. E aí, assim, eu não gosto de usar a palavra prioridade, porque prioridade é uma só. Uhum. Se você for na etimologia da palavra, prioridade é uma só. Mas tudo bem, você prioriza, né, algumas metas. Quando você faz essa escala de metas, é mais fácil você atingir. Quando você bota foco naquilo que de fato é importante para você, naquilo que de fato é relevante e vai despertar o seu combustível. Porque outras metas acabam vindo como consequência daquela. Sim. Uma puxa a outra, né? Entende? Então, por exemplo, se você faz uma meta financeira robusta, se você faz uma meta financeira agressiva, um pouco mais agressiva, o carro que você estava planejando vem. A casa que você estava planejando vem. Porque você construiu a base, que é a meta financeira, por exemplo. Sim. Então, o foco, às vezes, não precisa ser a casa que você quer comprar. Você não faz a meta da casa. Você faz a meta financeira. E quando você vai, qual é a relevância, por que você quer essa meta financeira, você bota a casa. Sim. Faz todo sentido. E aí você acaba trazendo a meta base. Ou a sua super meta, que é a meta financeira. Porque ela vai ajudar você a realizar as outras metas que você tem traçadas. Nossa, que legal. E aí a gente tem uma outra coisa que faz com que as pessoas não atinjam as metas.
O que é? Elas não serem congruentes aos valores pessoais dessas pessoas. Fala um pouco mais aberto. Ou elas ferirem os princípios dessas pessoas. Sim. A gente tem duas coisas diferentes. Princípio é aquilo que você escolhe. E princípio é inegociável. Uhum. Valor, você não escolhe. Valor pessoal, ele escolhe você. Ele é emocional 100%. O valor pessoal é exatamente aquilo que quando é violado ou quando é pisado, ele aperta o seu botão do monstro. E quando ele é alimentado, ele transforma você na pessoa que realiza todas as metas. Princípio você não negocia. Aí quando a pessoa fala assim, meus valores são inegociáveis, é porque a pessoa está confundindo valor com princípio. Princípio, de fato, é inegociável. Então, se você perguntar assim para mim, Paula, quais são os seus princípios? Deus, família e trabalho. Nessa ordem. Eu não negocio Deus na minha vida. Eu não negocio minha família. E eu não negocio meu trabalho. Nessa ordem. Que legal. Legal mesmo. Isso é inegociável para mim. Isso eu vou anotar, porque eu gostei. Então, princípios são de fato inegociáveis. Eles são, se você imaginar a construção de uma casa, os princípios são as colunas de uma casa. Se você compra uma casa e você quer reformar, você não pode derrubar a coluna. Os valores são as paredes. As paredes você pode derrubar e colocar outras onde você quiser. Uhum. Então, quando você fala em valores, os valores, eles te escolhem. Eu tenho tatuados os meus valores em mim. Nós gostamos de muitos valores, tá? Mas nós temos entre 3 e 5 valores que regem a nossa vida. E eles são 100% emocionais. Os meus valores estão tatuados. Justiça, liberdade, diversão, reconhecimento e generosidade. E é isso aqui, exatamente isso aqui, aliado ao perfil comportamental, que vai fazer com que o seu colaborador atinja ou não uma meta. Os valores dele. Os valores pessoais dele e o perfil comportamental. Então, a gente faria uma análise comportamental de cada um. Você consegue... Quando você faz a sua, por exemplo, você consegue identificar no outro um perfil comportamental. E aí eu tô falando de perfil DISC. Sim, sim. Tá? Você chegou a fazer isso em mim uns anos atrás. Não sei se você vai lembrar. Eu tenho o seu relatório, se você não tiver mais, eu te mando. Ah, legal, quero. E aí eu vou te mandar. E aí o que acontece? Existem tendências comportamentais. Até para atingir meta, tá? Porque é uma tendência comportamental e assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. E quando a gente fala de valores pessoais, e fala de emoção, e fala de comportamento, e fala de meta, e fala de tudo isso, tá tudo intrinsecamente ligado. Parece que eu abri um monte de caixinha e vou deixar vocês doidos, mas tá tudo ligado. Vou explicar. Quando a gente fala de perfil comportamental, o nosso comportamento observável, ele é uma ação ou uma reação, certo? Sim. E as minhas ações e as minhas reações, elas são baseadas nos impulsos emocionais que eu recebo e emito. Sim. O que é isso? Emoção nada mais é do que uma resposta fisiológica do seu corpo físico a uma necessidade básica atendida ou não atendida. O que é necessidade básica? Vamos lá para a pirâmide de Maslow. Na base da pirâmide de Maslow está alimentação, certo? Sono, procriação. Sim. E excreção. Ponto. Você conhece alguém que fica com muita raiva quando tá com fome? Ah, um monte. Ela tem uma necessidade básica não atendida e a emoção raiva, ela faz o quê? Ela se manifesta fisiologicamente, biologicamente mesmo. Sim. A pessoa, você percebe que a pessoa está irritada. Você percebe. Você conhece alguém que fica muito chato, insuportável quando está com sono? Sim. Mais uma vez. Eu sou essa pessoa. Você Vou dar raiva com fome não, mas você com conhece sono... um adulto que fica
ou triste, ou com raiva, porque tá sem sexo. Sim. Muda, né? Você já ouviu a expressão enfesado? Já. O que é isso? Quando a pessoa não vai no banheiro, E ela fica o quê? ela fica com o pé sentido, ou seja, fica enfesada. E aí, E quando, ela a fica gente irritada, usa, né? quando a gente usa, fulano tá enfesado, a gente tá falando que ele tá o quê? Irritado. Não? Então, Tá. irritado. E aí a gente pega as 4 necessidades básicas da pirâmide de Maslow. Alimentação, que é comer e beber, né? Água, né? Alimentação. Procriação. Excreção e sono. Você já viu uma pessoa que ela fica feliz quando ela come? Sim. Praticamente todo mundo. Porque ela atendeu uma necessidade básica. Depois a gente subindo um pouquinho, a gente vem para segurança. Depois a gente vem para afeto. E aí lá na pontinha da pirâmide de Maslow a gente tem realização pessoal. Então tudo isso é necessidade... É a última etapa. Tudo isso é necessidade básica. Então a pessoa fica triste quando ela não se sente amada. Tem gente que sente medo quando não tem segurança. Quando tá vulnerável. Sim. Porque é a segunda camada da pirâmide de Maslow. Então as nossas emoções, elas são respostas a essas necessidades, atendidas ou não atendidas. Quando elas não são atendidas, a experiência da emoção é negativa. Quando elas são atendidas, a experiência da emoção é positiva. Então, pensando nessa de segurança, de medo, de tudo, como que a gente explicaria, por exemplo, para tentar quebrar o famoso medo de dentista? Vamos lá. Geralmente o medo de dentista, ele vem por algumas questões, né? A pessoa, ela tem medo da dor. Uhum. Ela se sente vulnerável. Pensa comigo, quando a pessoa vai no consultório do dentista, ela se deita numa cadeira. Sim. Onde ela fica imóvel, de boca aberta, e uma outra pessoa fica sentada, já em posição de poder em relação a ela, certo? Sim. Porque a pessoa está mais alta que ela tá deitada, a pessoa está sentada, a pessoa pode ficar em pé, ela demora para ficar em pé, e a gente pensando, né, da parte de preservação da espécie, que é ali quando a gente fala de procriação, a gente fala, na verdade, de preservação da espécie, a gente fala de você poder, né, perpetuar, né? Perpetuar a sua espécie. Se ela está numa posição de vulnerabilidade, ela sente o quê? Ela fica com medo de não sair dali, né? Ela sente medo. Então, a gente tem esse medo, né? E a gente tem aquele medo também gerado. E aí, a gente fala de crenças. E aí, a gente entra num outro lugar, né? Que a gente entra na parte de neuroplasticidade, na parte de neurociência. Que uma criança, provavelmente, ouviu muitas vezes do pai e da mãe o quê? Não. Isso daí era a próxima pergunta que você já entrou. Que é quando os pais chegam e falam, se você não escovar o dente... eu vou te levar no dentista, hein? Você vai ouvir aquele motorzinho no seu dente. E aí eles já chegam com medo sem nem saber o que espera por eles. Se você não se Isso também atrapalha? Se você não se comportar bem, eu vou chamar a... dentista. Polícia. Não, vou chamar a polícia. Sim, outra coisa, sim. Se você fizer isso aí, se você cair, vai ter que tomar injeção. E aí o que acontece? Essa criança, ela vê isso como uma punição. E ela já chega com medo, né? Não é só com medo, ela já chega com medo. Ela chega... acuada. E ela chega com o sentimento de que você vai puni-la enquanto ela estiver ali em situação de vulnerabilidade. Ela, sem saber o que vai acontecer, ela já acha que vai sentir dor? Ouve o motor, ela já liga algo ruim? Porque punição tem a ver com coisa boa ou coisa ruim? Com coisa ruim. Então o dentista é o quê? Algo ruim. E você você fica entusiasmado para passar por alguma coisa ruim? Ou você tem medo, fica preocupado, fica inseguro de passar por alguma coisa ruim? Não, todo mundo vai ficar com medo. Mas outra coisa que eu também vejo muito é os pais que têm medo, e isso eu vejo exemplo mesmo na cadeira, transferir esse medo para a criança. Sim. Que fala, olha, eu não cuidei dos meus dentes e eu tive que passar por tudo isso. Só que ele passa isso de uma maneira, olha, foi horroroso. Porque a maioria dos pacientes chega e fala, nada contra você, mas eu te odeio. Eles falam isso em tom de brincadeira, mas eles realmente têm, de maneira geral, esse trauma. E aí, existe alguma forma da gente driblar isso? Algum recado que a gente possa passar? Aos pais, jamais façam isso com seus filhos. Jamais digam que um profissional
vai causar um mal para o seu filho, vai machucar seu filho. Não usem ir ao dentista, ir ao médico, tomar injeção, a polícia, como uma maneira do seu filho sentir medo, ou que ele vai ser punido, ou como uma consequência ruim de alguma coisa que ele faça. Isso é tão importante, isso é tão emblemático, porque uma profissão tão linda, né? Sim. Modéstia à parte, eu acho que é mesmo. São profissões lindas. Os enfermeiros, técnicos de enfermagem, dentista, policial. E aí as crianças com medo de pessoas que só fazem o bem para a sociedade. Por conta de coisas que elas viram, ouviram e sentiram na infância. Sim. O meu pai tinha um pavor de dentista. Pavor de dentista. Eu nunca tive. Eu nunca tive porque ele falava, não, você tem que ir. Ele falava, eu tenho medo, mas você não precisa ter. Pô, que legal. Ele falava desde pequenininho. Ele falava assim, ó, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Só que as crianças, elas não fazem o que as pessoas falam, elas fazem o que as pessoas fazem. Elas seguem o exemplo. A liderança pelo exemplo, né? É o exemplo. E aí o meu pai falava assim, eu tenho, mas... E você tá vendo que eu tenho, mas você não precisa ter. Então ele ia comigo, ele me levava. Eu sempre fui ao dentista desde muito nova, para fazer revisão, e naquela época era amálgama, né? Misericórdia, hoje não tem mais isso, graças a Deus. Mas... Eu, por mim, só trabalhava com amálgama, mas nenhum paciente quer. Não, é muito feio. Então, por isso mesmo, por causa da questão estética, né? Exatamente. O amálgama feito mais ou menos, ele dura 10, 20 anos. Quebra o teu dente e ele fica lá firme. E ela fica lá. A resina, feito muito bem feito, mesmo assim, tem um desgaste mais rápido do que o amálgama, entendeu? Entendi. Ou seja, aumenta a chance de infiltrar. Com um pouco menos de zelo e tudo mais. Tá vendo? Eu não sabia. Então, mas... Agora, algum paciente quer? Ninguém quer. Não quer. Talvez no sistema público ainda tenha, mas agora nos consultórios particulares eu arrisco dizer que é raro o local que você vai achar. Então, o medo, ele vem por isso. Ele vem por uma experiência negativa, principalmente na infância. Não tem aqui ainda. Principalmente na infância, principalmente na primeira infância dos 0 aos 7 anos, ou na segunda ali dos 8 aos 12. É nesse momento que cria os valores? Os primeiros? Não, os valores, então, nesse momento, eles são criados. Uhum. Eles vêm muito daquilo que você viu, ouviu e sentiu. De fato. Mas eles são emocionais. Então eles são emocionais, você não escolhe. Você já nasce com eles, né? Os princípios, sim. Uhum. É como se você já nascesse com aquilo, mas ele vai sendo moldado de acordo com as suas experiências, né? Então, quando a gente fala... E aí, vamos voltar um pouquinho na equipe? Vai lá. Quando a gente fala da equipe, e você fala assim, como eu ajudo a minha equipe a bater meta? Primeira coisa que você tem que perguntar quando você contrata uma pessoa é qual o seu sonho? Essa pergunta não pode faltar quando você contrata alguém. Qual o seu sonho? Não é qual a sua meta, não é qual o seu sonho. E aí a pessoa vai perguntar assim, sonho de quê? Sonho de vida, qual o seu sonho? Qualquer um, me conta qual o seu sonho. E aí ela pode falar um ou ela pode falar vários. Aí você já vai matando a charada. E o que acontece? Quando a gente fala de perfil comportamental, a gente tem 4 tendências comportamentais. Ai, Paula, como que você sabe isso? Existem muitas teorias, existe. Mas eu gosto de falar da teoria DISC, que foi criada por Marston. Quem é Marston? Marston é o pai da Mulher Maravilha. Na verdade, ele era o marido da Mulher Maravilha, porque... É uma história controversa, mas dizem que ele era casado com 2 mulheres que tinham a personalidade, as duas juntas, da Mulher Maravilha. Entendi. Então, ele é o autor, ele é o criador da personagem Mulher Maravilha. Ele também é o inventor do polígrafo. Sabe aquele aparelho que mede se a pessoa está falando a verdade ou não? Sim. Marston é o inventor do polígrafo. O que me leva a trazer que Marston era um cientista. Uhum. Certo? Certo. Não só um pesquisador, mas um cientista efetivamente. E aí ele foi convidado pelo exército americano para pesquisar por quê, para descobrir por quê os soldados agiam e reagiam de maneira diferente a uma ordem, ou planejavam e executavam de maneira diferente a mesma missão. Se você me der uma tarefa, talvez eu cumpra de maneira completamente diferente de você. Sim. E o exército americano queria descobrir por quê. E aí, em todo esse estudo, em todas essas pesquisas, Marston identificou que existem 4 tendências, 4 padrões comportamentais. O primeiro deles, e aí pode existir
Pode assistir claro. Todos nós temos os 4, mas em intensidades diferentes. Sim. E aí pode existir, claro, pessoas que têm mais evidentes 2 padrões ou até 3 padrões. Mas se a gente for simplificar bastante, são 4 padrões. O primeiro padrão é o padrão de dominância. E esse padrão, ele tem como o que é mais importante para aquela pessoa chegar a um objetivo e ter resultados. Então, o dominante, a pessoa que tem dominância, ela é focada em resultado. E qual é a emoção ou qual é o comportamento mais aparente dessa pessoa? O de raiva. Sim. Raiva por quê? Pela impaciência. Porque é um perfil impaciente que tem foco em metas e objetivos e atingir o resultado. Custe o que custar. Uhum. Conhece alguém? Sou casada com um assim, né? Lá no topo. Eu também tenho dominância no meu perfil, mas não é o meu primeiro. O segundo perfil é o influente. O influente, ele tem foco em relacionamento e ele tem foco em reconhecimento. E a emoção aparente, o comportamento mais aparente dessa pessoa, ela é ligada ao otimismo. Uhum. Então, essa pessoa, ela é otimista e ela é super criativa. Então, ela usa o otimismo principalmente para se relacionar, ela é muito persuasiva. O terceiro padrão de comportamento, ou tendência comportamental, é o estável. E o estável tem foco em planejamento e em segurança. Uhum. E a emoção mais observável dessa pessoa é a apatia. Mas não é apatia porque ele é apático, coitadinho. Não é isso. Ele é apático, você não consegue identificar muito bem o que ele está sentindo ali, qual é a emoção aparente. Por quê? Não transparece tanto, né? Porque ele consegue guardar para ele. Uhum. E o quarto é o conforme as regras. Ele é o analítico. E ele tem foco nas tarefas. E a emoção mais perceptível é o medo de falhar. Sim. Então, a gente tem 4 tendências comportamentais. Então, quando a gente contrata uma pessoa, ela tem uma dessas como principal. Quando a gente entende um pouquinho mais de valores, por exemplo, se eu pegar o meu perfil principal, que é o influente. O influente, ele já é mais expansivo, ele já fala gesticulando. Pode ver, você fala tranquilo, você quase não gesticula e eu gesticulo, falo com a boca, né? É verdade. É do perfil, tá? E aí eu pego o meu perfil de influência e pego o meu valor de diversão. E aí a festa tá criada. E aí, pra você me fazer bater minha meta, você fala, Paula, você vai ter uma festa pra quem bater a meta. A gente vai entregar seu prêmio aqui, e todo mundo vai te aplaudir. Às vezes, o Leandro, eu falo que eu fiz alguma coisa pra ele, aí ele fala, legal, aí eu... Como assim? Poxa, amor. Ela fala, o que você quer? Aplauso? Aí eu... Não custava nada, né? Eu quero aplauso. Mas pra ele isso não é importante. Pra ele é importante todo mundo só saber que ele atingiu a meta. Eu quero a festa. Sim. Então, o influente, ele quer a festa, ele quer aparecer, ele quer o reconhecimento, ele quer a foto dele lá no empresário, no funcionário do mês. É assim que ele vai bater a meta dele. É porque a foto dele vai estar lá no funcionário do mês. Mas se você pegar um conforme, ele não vai bater a meta porque ele vai estar com a foto no quadro. Talvez tenha até vergonha, né? Ele não vai bater a meta. É. E como é que a gente motivaria um conforme? Vamos lá. Vamos lá. A gente motiva um conforme mostrando pra ele os porquês de bater a meta. Qual que é a importância? E dizendo pra ele que, de maneira analítica, aquilo ali vai fazer toda a diferença. Sim. Que quando ele fizer tudo certo... Tô ouvindo. Olha, fazendo tudo certo, ele bate a meta. Seguindo o processo, ele bate a meta. Fazendo o passo a passo, ele bate a meta. Ou dizendo pra ele, melhor ainda, quando você bater a meta, o seu passo a passo vai ser utilizado para que todos batam também. Meu amigo. Vai virar case, né? Vai virar case. É.
Porque o que ele mais gosta é de criar passo a passo, de criar processos, e de que esses processos sejam seguidos. O foco dele é na tarefa. E quando ele consegue criar um passo a passo, um processo sem falhas, ele está feliz. Sim. Ninguém precisa nem saber que é dele, ele precisa saber que é dele. Que tá rodando, né? Que tá rodando. Então ele vai feliz e ele vai querer mais me dar minha parte em dinheiro, no envelope escondido. Uhum. Não bota minha foto ali. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa saber. Não, que legal. Então, como é que você faz com que um dominante bata meta? Então, como? Fala aí. Diz que ele vai ser VIP. Ele quer ser exclusivo, ele quer ser VIP. Dominante. Ele VIP. quer ser olhado como cara. Aí você não bota que ele é o funcionário do mês, você bota que ele é o funcionário do ano. Porque ele quer ser o melhor. O reconhecimento. Seria isso ou não? O reconhecimento é do influente. É. O reconhecimento pelo reconhecimento, o reconhecimento mais de festa é do influente. O reconhecimento do poder é mais do dominante. Talvez esse cara que está sendo preparado para uma possível promoção. Não necessariamente, mas ele quer um posto de poder, sim. Sim. Ele quer conseguir liderar pessoas. Ele deseja o status. É, né? O dominante deseja o status. E talvez ele seja incompreendido. O dominante, ele é o cara que muitas vezes ele é mal compreendido. Sabe aquela pessoa que às vezes está falando com você e você fala assim, mas por que você está falando desse jeito? E ele fala, mas eu estou falando normal. Sim. Perfeito esse exemplo. Ele de verdade acredita que ele está falando normal. Mas ele está falando mais alto. Ele está sendo mais áspero. Muito objetivo. Às vezes ele beira a grosseria. Mas para ele só está sendo... Mais um dia. Normal, ele só está sendo ele. E ele fala, mas eu estou falando normal. Tem um memezinho daquele personagem Barney, não sei se você viu, né? Como que eu acho que eu tô falando todo bonitinho. Exatamente. E o dominante é essa pessoa. É. E ele, de fato, não faz como ele é muito objetivo e ele quer chegar no resultado. E aí ele acaba passando por cima das pessoas que nem um trator. E eu não tô falando por cima das pessoas do ponto de vista moral. Sim, sim. Entendi. Tô falando para atingir a meta. Ele não passa por cima, ele não prejudica as pessoas. Mas ele vai fazendo. E ele, meta é meta, né? Meta Bora é bater. Meta, e eu vou bater. Então ele, pelo simples fato de você dizer para ele, eu sei que você consegue atingir o resultado, ele vai atingir. Legal. E o estável? Como que você faz para você fazer um estável bater a meta? O estável. Você ajuda ele no planejamento e você estimula que os outros sigam o planejamento dele. Por que tem que estimular os demais? Porque ele precisa de previsibilidade e segurança. Estimula. E ele é bom ouvinte. Então, quando você estimula os outros a pedirem ajuda dele, ele vai ajudar com muito prazer. Segurança, né? Segurança, previsibilidade. E o estável, ele ajuda com muito prazer, sabe? Ele é excelente ouvinte. Ele é a melhor pessoa para pós-venda, tá? Atenção ao cliente, né? Pós-venda, atenção ao cliente. Melhor professor. E às vezes, quando a gente está principalmente num distrato, num cancelamento de contrato, pessoas com esse perfil agora que você está narrando, estável, são as melhores para conversar com a outra ponta, para entender o porquê. Qual é o motivo do cancelamento? Qual é o motivo do distrato? Porque ela tem a paciência e o prazer de ouvir a pessoa, e a pessoa se sente acolhida, a pessoa se sente relevante, a pessoa se sente importante quando ela é ouvida. Que legal. E faz todo sentido. Todo mundo gosta, né? De atenção. Então, às vezes, para a pessoa bater meta, ela precisa também estar no lugar certo na empresa. E às vezes a pessoa não tá. Às vezes você botou um influente para cuidar do financeiro. O mundo tá caindo aí fora, hein? Às vezes você colocou um influente para cuidar do financeiro. Ele não vai. Ele não é de planilha. Ele não é de detalhe. Ele não é formal. E ele nem gosta de ficar preso dentro de uma sala. Bota ele na recepção pra você ver. Então,
quando a gente coloca... É o exemplo de colocar o Cristiano Ronaldo no gol. Exatamente, é isso mesmo. Pode falar. Então, pra gente ter uma equipe que bate meta, a gente tem que ter a pessoa certa no lugar certo, entender qual é o sonho da pessoa e entender como ela gosta de receber suas bonificações. E qual o motivador dessa pessoa. Não, muito legal. Vou dar uma estudada nisso aqui. Gostei muito. Tá sendo muito útil. E aí você faz com que a pessoa tenha o combustível necessário. E aí tem a questão dos valores pessoais, que você pode perguntar pra pessoa: o que você acredita que são seus valores pessoais? Ela vai falar algumas coisas que ela acredita que sejam valores e você consegue entender o que é valor pra ela. Entendeu? Uhum. Por exemplo, o valor de justiça é um valor muito forte pra mim. É o meu primeiro valor em qualquer contexto. E aí, às vezes, a pessoa pode dizer assim: é um valor pra mim ver as pessoas serem reconhecidas. É um valor de justiça também. E aí, às vezes, a pessoa fala assim: pra mim é um valor estar com a minha família. Família não é valor, família é princípio. Valor você não tem o valor e nem faz o valor. Tá? Eu te confesso que você falando, até se você me perguntasse, eu confundiria valor e princípio. Tudo bem, é normal, e tá tudo bem. Porque os dois te impulsionam. Só que um você não negocia, o outro sim. Você negocia seus valores. O valor você negocia. Você negocia no dia a dia. Não. Porque o que acontece? O princípio deveria ser inegociável. Quando você negocia, você cai numa vala onde você não consegue realizar nenhuma meta. Assim. E quando você realiza, você sobe a montanha e quando você olha pra baixo, você fala assim: eu subi a montanha e tô aqui em cima sozinho. É quando você negocia seus princípios. É quando você negocia seus princípios. Os valores você acaba negociando no dia a dia. Eu não posso ter diversão em tudo. Vão ter coisas que eu tenho que realizar na minha vida que não são divertidas. Não, peraí. Valor, então você pode negociar? Valor você acaba negociando. Você acaba negociando. Só que o que acontece? Quando você entende que o valor é importante pra você e você negocia deliberadamente, ou você pisa no seu valor ou deixa alguém pisar, você vai viver muito mais tempo triste do que alegre. Sim. É onde pessoas que alcançam excelentes resultados, mas têm depressão no final. Porque elas pisaram em todos os valores. Pra chegar onde chegaram. Pra chegar onde chegou. Não foi, e pisou no princípio também. Quando a família é um princípio... eu fui treinadora de uma das maiores empresas de coaching do mundo. Que isso, hein? E eu era apaixonada pelo que eu fazia. Qual que é a empresa? Apaixonada. Febracis. Febracis. Empresa realmente renomada, sensacional. E eu era alucinadamente apaixonada pelo que eu fazia. Só que eu tava trabalhando demais. Exatamente porque eu amava o que eu fazia, eu não via o tempo passar. Similar ao exemplo do início, né? Do podcast. Você falou do dentista que se matou lá pra bater a meta dele. É isso. Olha, quando eu tava dando um treinamento, eu passava 14 horas em pé dando um treinamento. Feliz da vida. Eu posso dizer que eu era a treinadora mais realizada, mais feliz da empresa toda. Eu realmente amava, era apaixonada por aquilo. Aquilo alimentava todos os meus valores. Mas chegou um momento onde eu viajava toda semana. E aí, eu comecei a negociar o meu princípio de família. Começou a faltar tempo pra família. O meu princípio de trabalho estava perfeito, mas o de família, que ele é acima do de trabalho, estava ficando capenga, porque eu não tinha tempo com a minha família. E aí eu abri mão do trabalho da minha vida pela sua família. Pela minha família. E se você não fizesse isso... E não me arrependo. E se você não fizesse isso, poderia acontecer o oposto. A sua família seria abrir mão de você. Exatamente. E eu vou te dizer, de maneira bem... Não, mas é isso mesmo. Mas é exatamente isso. Não é esdrúxulo, é exatamente isso. Então, e eu não me arrependo. Porque eu consigo viver essa missão, eu consigo fazer o meu trabalho de maneira análoga em outros lugares e até trabalhando para minha própria empresa. Sim. Mas eu não podia mais abrir mão da minha família. Então eu precisei fazer uma escolha, eu precisei optar. Eu acho que foi extremamente sábio isso. E é uma situação difícil, tá? E eu muita gente não vê. Exatamente, porque eu ia chegar lá e eu vou dizer para você, a minha meta de faturamento e de lucro, ela era muito over the rainbow. Ela era assim, eu ultrapassava assim, fácil, todo mês. E muitas vezes. Legal.
Porque eu, de verdade, assim, eu tinha um tesão de fazer aquilo, que era uma coisa fora do normal. Só que quando eu percebi que eu, por escolha própria, não era por exigência da empresa, Sim. até porque eu honro demais, porque é a minha base de coaching, é a minha base de desenvolvimento humano, mudou a minha vida, transformou a minha vida. Quando eu fiz o primeiro curso de inteligência emocional na Febracis, eu estava no fundo do poço, eu não sabia mais quem eu era, tá? Foram os cursos que eu fiz lá que restauraram a minha dignidade humana. Legal. Então, é uma empresa que eu honro, é uma metodologia que eu honro, e nunca me pediu que eu abrisse mão da minha família, nada disso. Era uma escolha minha e eu ia dando treinamento, e quando eu não estava dando treinamento, eu tava nos treinamentos dos outros treinadores e eu atendia com uma alegria incrível, mas eu percebi que eu estava subindo a montanha errada. Sim. Ia chegar sozinha lá em cima, né? Eu ia chegar sozinha lá em cima. Ou eu ia chegar com pessoas que são importantes sim, mas não tão importantes quanto a minha família. E seria até controverso, porque inclusive é ensinado isso, né? Exatamente. Para eu ser sistêmica, a minha família tem que estar atendida dentro do meu, né? Do meu sistema, do meu mapa de autoavaliação sistêmico. Sim. Então, por amor à própria metodologia, eu abri mão do meu trabalho como treinadora e me voltei para minha família e reorganizei meu dia a dia. Então, isso é muito importante a gente entender na nossa vida. Por isso que princípios e valores é tão importante que a gente entenda, que a gente saiba. Porque, às vezes, a gente está vivendo uma vida muito complexa, muito cheia de problemas, muito cheia de momentos devastadores, que não são alegres, que não são... Porque a gente está pisando nos nossos valores pessoais, porque não sabe quais são. Ó, isso é tapa na cara. Se você ficou até aqui, isso é tapa na cara, hein? Tapa na cara de muita gente. Porque o tanto de gente... E eu posso até me incluir, né, nesse bololô de gente que trabalha muito, tem que realmente reequilibrar. Só que você só percebe esse equilíbrio quando você está perdendo. Isso é tapa na cara. Isso é tapa na cara. Parabéns. Muito legal, tá? Muito legal. Paula, pra gente concluir, só pra gente agora, porque é uma das perguntas que eu anotei aqui que eu acho bem relevantes, e aí até mudando um pouco dessa pauta pra gente concluir, o que não pode faltar em um consultório de dentista? Você gostou, né? Eu gostei, porque eu quero saber. Isso aqui é uma pergunta que eu quero saber para levar pro meu. O que não pode faltar? Vamos lá, o que não pode faltar no consultório de dentista? Não pode faltar música ambiente baixa. Música, então tem. Baixa. Música Pelo amor de Deus, gente, música ambiente baixa. E músicas que sejam neutras. Não pode faltar. Não, pagodão de sexta, não? Melhor não. Baixa. Mas, brincadeiras à parte, não pode faltar, por exemplo, um atendimento humanizado. Sim. O que é atendimento humanizado? É que a pessoa se sinta pertencente ao ambiente. Sabe quando você fala assim? Às vezes a criança chega e ela tem medo de dentista e ela não é atendida de maneira humanizada. Não, já caiu por terra muito essa situação da pessoa chegar e nem olhar pra tua cara. Né? Exatamente. Tipo, te chamar pelo nome, te cumprimentar. Tá com a máscara continua. Né? Já vem te atender com a luva. Não se apresenta. Não fala o nome, não pergunta o nome da pessoa. Né? Então, assim, na verdade, o que não pode faltar? Não podem faltar profissionais preparados para atender gente como gente. Sim. Isso é o que não pode faltar. Não, o cúmulo do absurdo é ter treinamento para humanizar a saúde. Eu nem falo de odontologia. Existem treinamentos para humanizar a saúde. Humanizar o ser humano. O que acontece? Vou te dar um exemplo, tá? Eu sou sócia de uma clínica médica em Arapiraca. A gente começou como uma clínica pediátrica, mas hoje é uma clínica que cuida da família, de saúde da família. Legal. E aí, a gente buscando... Eu fui para lá para fazer o planejamento de 2025, planejamento estratégico da clínica, porque eu trabalho a estratégia do negócio. E aí, qual que era a nossa preocupação? Onde a gente pode inovar? É uma clínica relativamente nova, ela inaugurou em julho agora, desse ano. E existe uma clínica lá que trata crianças há 25 anos. A clínica é cheia. A clínica já atende planos. E a gente tem toda essa questão na clínica odontológica também, certo? Sim. Certo. E aí a pergunta é, como inovar? Geralmente a inovação, ela está ligada à parte tecnológica. Mas não é só isso. Inovação não é só isso. Então, nós reunimos os colaboradores, a
as pessoas, os profissionais médicos, os profissionais de enfermagem, porque lá a gente tem a triagem na clínica e tudo, a gente faz a parte de medicação, faz a parte de descanso e observação dessas crianças, né? E de adultos também, hoje. E aí a minha pergunta para elas era, depois que essa criança sai do consultório, como é o pós-venda? O que acontece depois? Pós-venda? Como assim pós-venda para clínica médica? Como assim pós-venda para pronto atendimento? A criança foi atendida pela médica. E aí ela saiu daqui. No dia seguinte, você não liga para saber se a febre da criança baixou? Não. Você já viu isso em algum lugar? Não. E se a gente começasse a fazer isso? Não seria uma inovação? Essa atenção faria com que você aumentaria a retenção dos pacientes, né? Aumentaria a retenção. Qual é a mãe que não se emociona com a ligação de uma pessoa para saber como o filho tá? Depois que o filho chegou lá doente. Isso você tá pensando fora da caixa. Porque raramente isso seria é feito. Humanizar. Isso é eu dizer pra mãe, olha, eu me importo com você, eu me importo com seu filho, como ele tá? Você precisa trazer ele aqui de volta? A médica tá aqui, ela dá uma olhadinha nele, traz ele. Uhum. Colocou em prática? Tá sendo colocado em prática, a gente já começou a fazer. Então, assim... Certeza que vai dar certo. E a gente vai colocar consulta online. Consulta online é legal porque ela é no Agreste de Alagoas, a clínica. Tem pessoas que não conseguem chegar, né, no horário de abertura da clínica. Ou a pessoa mora longe, a pessoa tem que vir de ônibus, a pessoa tem que pegar transporte, tem que esperar o Uber é caro. Não, vamos fazer essa consulta online. Se precisar, você pode trazer a criança até a clínica. Você pode trazer até amanhã a criança na clínica, não tem problema. Mas se a médica consegue olhar a criança, consegue já acalmar o coração da mãe, porque o nosso cliente não é a criança, tá? Sim. O nosso cliente é a mãe. Sim. E se essa médica já consegue acalmar o coração da mãe naquele momento, a mãe fica mais tranquila e traz a criança amanhã. A clínica fica aberta até às 10, às vezes à noite. A criança está tossindo, a mãe quer... Ela só quer que a médica fale, não, tá tudo bem, você pode trazer amanhã. Amanhã a gente tá aqui te esperando. Faz uma compressa, né? O detalhe que faz diferença, né? Então, assim, essa humanização, por que não também na odontologia? Então, eu acredito que não pode faltar humanização no atendimento. Eu acredito que não pode faltar um olhar sobre aquele paciente que tem medo. Sim. O paciente que tem medo é o paciente que mais precisa ser acolhido. Tornar um ambiente acolhedor. A música é uma brincadeira, mas trazer um ambiente acolhedor. E ambiente acolhedor não é só você ter uma cadeira bonita, não é só você ter uma é legal. Bichinho, né, assim? É muito legal você ter uma recepção bonita, mas você ter uma recepcionista, uma secretária, uma técnico que chega, que conversa, que explica, que sorri. Né? Só para dar um exemplo. Isso faz toda a diferença. Isso não pode faltar no consultório. Não, sensacional. Vou dar até um exemplo de uma ação que eu fiz, até fazendo um merchan aqui de um programa, porque eu coloquei uma inteligência artificial, que é a DIL, que é uma inteligência que eu coloquei nas minhas radiografias panorâmicas. Ela automaticamente pega a imagem e desenha. Desenha tudo. Então, por quê? Como que seria o atendimento convencional? Eu avalio tua radiografia e falo, Paula, você está com isso aqui para fazer. E aí vai, ou você passa o orçamento, ou passa para alguém da tua equipe que vai fazer o orçamento. Você não entendeu nada. Sim. Você sabe que você precisa daquilo, né? Aí, quando a gente começa a humanizar, você já vira a imagem e mostra para o paciente. Você já começou a humanizar, porque então, você colocou ele para participar do bate-papo contigo. Perfeito. Não sei se tá acompanhando. Quando eu coloquei o desenho, eu consegui virar a imagem, mostrar para o paciente e conseguir aumentar o nível de percepção do paciente para o problema. E de pertencimento. Olha, eu tô entendendo o que tá acontecendo. Exatamente. Aí a gente fica todo mundo na mesma página. Porque eu desenhei, simples. Eu desenhei o dente, eu desenhei uma lesãozinha por baixo do dente e falei, teu problema tá aqui. E através disso, você vai precisar fazer isso, isso, isso. Pronto. Simples, né? Sim. E isso faz diferença. Mas fez muita diferença lá no dia a dia do consultório. Porque você traz pertencimento para aquele paciente. E você faz com que ele participe junto com você do processo de cura, né? Da lesão, no caso. Sim, perfeito. Então, eu iria terminar, mas a gente teve um bate-papo aqui no making off. Sim. E aí você falou um negocinho que eu queria trazer esse bate-papo aqui para vocês. Dentista.
pode usar perfume? Ela estava falando aqui comigo, fiquei até surpresa, inclusive quero trazer esse bate-papo. Qual que é a resposta dessa pergunta? Vamos lá. Pode, mas idealmente não deve. Por quê? Por quê? Vamos lá. Lembra que essa pessoa, ela tá numa posição de vulnerabilidade? Sim. Lembra que essa pessoa pode chegar no consultório com medo? Sim. Tá. O nosso sistema olfativo, ele é extremamente rápido e a memória dele é brutal pro ser humano. Se o seu perfume lembrar o perfume de alguém que traz uma experiência negativa para essa pessoa, nunca mais ela confia em você. Acabou ali, né? Acabou a Você confiança. perdeu o paciente ali. Nossa, que loucura. Eu trouxe esse bate-papo, pessoal, porque eu uso perfume todo dia, o tempo todo. E aí a Paula tava falando, isso aí foi um aprendizado. Que você falou antes, eu falei, a gente tem que trazer isso pro bate-papo, né? Não é obrigatório, tá, gente? Sim, mas assim, sim. se você quer ter um cuidado extra com o seu paciente, Evita, né? evita. Não, legal. Paula, obrigado, tá? Muito legal esse bate-papo, acho que foi muito enriquecedor. Eu queria que, se você quiser mandar um recado, colocar tua rede social, faz aí os finalmente pra gente concluir. Quem quiser me seguir no Instagram é Paula Barcelos PB. Vai ouvir falar muito de desenvolvimento humano, comportamento, estratégias comportamentais, estratégias de posicionamento, e eu falo de estratégia de negócios também. É uma miscelânea de tudo que a gente pode fazer para conseguir, de fato, melhorar nossas ações e reações para chegar aonde a gente quer. Maravilha. Paula, obrigado, tá? Realmente o papo foi muito enriquecedor. Eu já tinha certeza, porque a gente já tinha feito uma live, a gente já conversava no off, na amizade, então eu tinha certeza que tinha muito conteúdo para trazer. Mas me surpreendi, tanto que anotei um monte de coisa aqui que eu vou levar para mim e para minha vida, tá bom? Obrigado pelo convite, o convite está aberto para todas as vezes que você quiser vir aqui, porque eu acho que a gente tem muito bate-papo, não foi nem um décimo do que a gente poderia falar nesse tempo, 1 hora eu acho que é pouco, inclusive eu acho que até passou. Tá? Tô vendo que o negócio ali apagou. Apagou, né? Eu olhei também pra ver e apagou. O Lucas já deve estar ali querendo me xingar. Não, mas ele ouviu tudo que a gente conversou aqui e vai levar pra casa dele, pra empresa dele, pras coisas dele também, tenho certeza. Porque isso não é só pra dentista, né, Walter? Verdade, isso é pra vida. Pra qualquer pessoa. Né? E é isso. Pessoal, se você ficou até aqui, obrigado pela participação de vocês. Volta, presta atenção nesses detalhes, não acha que o que a gente falou às vezes pode parecer que nem tudo era voltado única e exclusivamente para odontologia, mas essas são dicas de vida. E essas dicas fazem diferença na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional, tá bom? Então, gratidão pelo tempo de vocês e até a próxima.